Bem, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai começar aqui nosso segundo episódio, né, do VetroCast. No primeiro a gente falou um pouquinho sobre os principais vícios que existem na jornada do cliente do SaaS. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre análise de dados. E eu queria que a gente trouxesse um viés mais profundo aqui nessa análise, porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já pesquisei muita coisa de conteúdo de análise de dados na internet, e principalmente na área de vendas, o conteúdo costuma ser muito raso, né? Em outras áreas, talvez até mais aprofundado, né? Tem curso específico de análise de dados, mas para vendas, costuma se resumir muito mais em apresentar ali alguns dos principais KPIs e fazer uma ideia muito por alto, assim, de como faz aquela análise. Então, eu queria que a gente aqui entrasse até um pouco mais no modelo prático, né? No processo que a gente costuma utilizar dentro da Vetro, dentro das consultorias, e tentando passar aí uma perspectiva mais ampla para o pessoal do que é a análise de dados. Antes da gente iniciar o tema, eu só acho que é sempre legal ressaltar por que que existe importância nesse tema, né? E aí a gente vai chover um pouquinho no molhado aqui em relação ao que muitas pessoas já falam no mercado, mas se vocês fossem definir numa frase rápida ou numa explicação bem curta, tanto o Gabriel quanto o Léo, por que que é importante analisar dados em vendas? Pode ficar à vontade, Gabriel. Não, pode ficar. Eu não estava preparado para essa pergunta. É, basicamente, eu acho que para a importância, né, da análise de dados em vendas é muito para a gente. Acho que isso permeia outras áreas também, não só para vendas, mas é muito voltado para a direção mesmo da área. Como ela está no momento e se a gente está conseguindo, se a gente está no caminho certo para chegar onde a gente quer. Então, acho que é mais para direcionar mesmo em todos os aspectos da área a análise de dados de modo geral. Perfeito. A análise de dados eu encaro mais como um processo de direcionamento e tomada de decisão. Igual o Léo falou, né? É o que a gente vê aqui dentro da Vetro, que a gente prega muito, que a gente procura tomar decisões baseadas em dados e na análise de dados, não no achismo, né? Basicamente assim, a gente está entendendo o que está acontecendo no mercado, a gente está colhendo as informações, analisando essas informações e a partir dali tomando decisões para tentar minimizar os erros. Eu tô 100% de acordo, porque para mim, até para resumir em poucas palavras, né, eu acho que o grande problema de não analisar dados é justamente que tudo vira chute, né? Então, dentro de um processo de vendas, existe uma subjetividade muito grande. Ah, esse script de vendas aqui, ele é bom ou não? Essa copy que eu vou usar para abordar, ela é boa ou não? Tudo é subjetivo. O que parece para mim bom parece para o outro ruim, o que parece para mim atrativo não chama a atenção do outro. Então, no final de contas, O que já funcionou em um mercado não necessariamente não vai funcionar necessariamente no funciona no outro. outro. Então, só a análise de dados consegue minimamente te entregar se aquilo ali é funcional de verdade ou não. Mas, como a gente vai entrar aqui mais profundamente, a gente vai ver que não é simples assim, não é preto no branco assim. Tem hora que o dado te entrega algo, tem hora que ele sozinho não é suficiente, a gente vai falar sobre isso também. Mas eu acho que seria legal a gente trazer uma visão primeiro mais didática de como é fazer uma análise de dados, né? É um processo, e o processo significa ser uma sequência de etapas ou uma sequência de fases. E aí, o que vocês definiriam que são as fases de um processo de análise de dados em vendas? Cara, aqui a gente tenta tratar esses dados de uma forma muito lógica e sequencial. Tudo aqui a gente tenta tratar de uma forma lógica e que tudo tenha um storytelling, né? Então, os dados também não fogem disso. Então, lá atrás, antes da gente começar a fazer qualquer coisa, é igual o ciclo PDCA. A gente tem que planejar o tratamento dos dados. E para a gente poder fazer isso, inicialmente falando, a gente tem que saber quais os dados e quais que é as métricas que a gente quer alcançar através daqueles dados, né? Então, o primeiro passo eu diria que é o planejamento dos dados, dos KPIs que você vai utilizar ali. Tendo isso definido, aí você parte para a parte de extração dos dados, né? Você vai organizar ali o seu banco de dados, seja ele em Excel, seja ele em SQL, enfim, da forma que você preferir pegar esses dados. A partir do colhimento desses dados já estruturado, você inicia a fase de tratamento desses dados, né? Então, você vê quais os campos estão vindo, se os campos estão vindo certo, no formato certo que você precisa para utilizar esses dados. Tem a parte gráfica, né, de apresentação dos dados. Então, a gente faz ali, pode ser no Looker, pode ser no Power BI, pode ser na ferramenta própria de Python, enfim. A parte visual dos dados, de apresentação mesmo. A parte analítica, onde você vai colher todos aqueles visuais e a partir dali você vai fazer as análises de tudo aquilo que foi feito, do que os dados estão te entregando, se você está indo pelo caminho certo ou não. E aí vem para o que eu considero a última fase dessa parte de dados, que é o plano de ação, né? Então, através do que os dados te entregaram ali,
você vai saber o que você está fazendo de correto, o que não está de correto e em qual ponto você tem que alterar, o que você tem que mudar e aí, quando você tem que mudar isso, de que forma e assim por diante. Tá, então, do que você disse, basicamente as fases do processo de análise de dados, elas são a definição, a coleta, o tratamento, a apresentação, a análise e o plano de ação. Cara, legal demais, eu gosto dessa organização, né, numa ordem lógica para a gente poder lidar. E eu acho que é até a forma que a gente pode conduzir um pouco essa conversa, passando por cada uma dessas etapas. Logicamente que o intuito aqui não é aprofundar no nível máximo em cada etapa, porque isso aí caberia um vídeo para cada questão, né, ou até mais do que um vídeo para cada questão, mas a gente consegue entrar em aspectos bem importantes para quem não faz ainda análise de dados na sua empresa, de venda, na área de vendas, né, e para quem já faz, mas não tem sentido que consegue extrair muita coisa disso, né, porque a gente mesmo passou muito por esse processo lá atrás, de ter muito dado à disposição e de não conseguir realmente sentir que aquela análise ela estava trazendo algo ali, ou não está muito certo daquilo que a gente estava analisando. E depois de várias consultorias com vários clientes, a gente foi percebendo quais eram os principais erros que a gente mesmo cometia no processo e gerando um processo novo nosso, que permitiu que a gente conseguisse usar os dados de uma melhor maneira. Então, vamos começar aqui com essa parte da definição dos KPIs, né? Primeiro de tudo, quais são os KPIs mais importantes numa área de vendas? Como que faz para cada empresa poder definir quais são os KPIs que importam para ela? O que vocês diriam assim nesse sentido? Cara, os KPIs mais importantes depende muito do nicho, né? Mas assim, do tipo de empresa, do nicho e tudo mais. Mas eu acredito que tem alguns KPIs que são essenciais para todo tipo de negócio e que é muito importante você saber eles na ponta da língua, porque eles abrem um leque de opções para você conseguir identificar onde que está o gargalo, onde que está o problema. Então, por exemplo, o LTV, o tempo médio de resposta, o ciclo médio de vendas, taxa de conversão por etapa, né? Então, são KPIs que eu acho que são importantíssimos em qualquer nicho que a gente trabalha. São os primeiros KPIs que a gente procura olhar assim, de maneira mais macro, são essas, né, Léo? Exatamente, fazendo um complemento, né? Tem os motivos de perda, eu acho que são extremamente importantes, assim, também para iniciar qualquer área de vendas mesmo, a gente realmente precisa analisá-los. Número de vendas, no fim das contas, né? Tem toda a questão de conversão, a gente vai explicar mais para frente, e não necessariamente que você bateu a meta do mês está excelente, não, então a gente vai pincelar um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá, taxa de conversão que você já comentou, motivos de perda, número de vendas, ciclo médio de vendas, motivo de perda. Rodrigo, você consegue lembrar de mais algum ou tá mais nessa linha mesmo? Cara, até antes mesmo de pensar em KPIs específicos, eu acho que é muito legal o pessoal que vai organizar isso na área de vendas ter a ordem lógica de como que você começa a projetar isso, né? Porque jogando na internet, em 5 minutos você acha essas opções. Sim. E depois você vai tentar encaixar elas dentro de um processo. Mas quando a gente tenta estruturar isso de forma lógica, eu entendo da seguinte maneira. Primeira coisa que toda área de vendas precisa ter, toda empresa precisa ter, é um funil de vendas. Uma vez que você tem esse funil em mãos, o funil é baseado em etapas. A conversão de cada uma dessas etapas são seus principais KPIs, são as primeiras coisas que você tem que olhar. Onde, neste funil, os leads param de passar. E aí é o gargalo, né? Que aí depois você vai investigar justamente por que há gargalo. Então, o primeiro ponto para mim seria esse. Depois que você define as etapas do funil, e aí eu posso citar exemplos aqui de funis de 5 ou de 7 etapas padrões, você vai pensar em quais outros aspectos interferem em cada etapa e quais desses podem ser considerados KPIs porque eles são dados. Nem tudo que interfere numa etapa para outra é dado, mas aquilo que a gente tenta coletar, tratar e analisar, que foi aquilo que o Gabriel falou. Numa empresa que está começando agora, que vai ter um funil menos complexo, né? O que seria um funil de vendas padrão? Basicamente, você vai mensurar a quantidade de leads, certo? Então, a quantidade que chega de tráfego, ou que chega de conteúdo, ou que, enfim, depende da sua modo de captação. Desses leads, a quantidade deles que eu consigo realizar um contato efetivo, porque mesmo quando o lead chega para você ou quando você vai atrás do lead, não é garantia de que o contato será realmente estabelecido, a conexão, né, estabelecida com o lead. Então, eu usaria isso como um segundo KPI dentro da conversão. Da quantidade que eu consegui ter uma conexão, aí a gente já pode pensar aqui, ou num sistema de SLA, que você vai verificar quantos desses são qualificados, porque aí o SDR faz o papel dele de fazer algumas perguntas e baseado nisso ele avança ou não do funil aqueles que ele entende que valem a pena. E a partir dali, a gente vai ter basicamente o conceito da negociação,
da promessa e da venda. E aí o que é negociação, o que é promessa, depende de empresa para empresa. Sei lá, se eu pegar um SaaS, por exemplo, eu vou ter que o meu funil ele passa pelo lead que chega, pelo contato que eu consegui fazer, pela quantidade que foi qualificada pelo SDR e, portanto, agendou, por exemplo, uma demonstração, a quantidade que comparece na demonstração, a quantidade que recebe uma proposta após demonstração, porque o closer entendeu que ele está qualificado da forma devida para receber essa proposta, e a quantidade de vendas que acontece depois. Então, aqui, só para exemplificar um pouco, né, deixar mais visual as possibilidades de funil, essas conversões de etapa para etapa no funil são os primeiros KPIs. O resto é o que causa aquilo. Então, a gente deu um exemplo aqui agora. Quantidade de pessoas que comparecem ou não a uma demonstração avançando dentro do funil. O que causa ou não causa um no-show? E aí a gente vai ter vários exemplos. Mas um dos casos, por exemplo, pode ser, exemplo, né? A quantidade de tempo que levou entre aquela call ser agendada e a efetiva realização da call. Isso se torna um KPI, que não é um KPI óbvio, que qualquer empresa vai pegar, mas que é interessante pegar. Você pode observar, por exemplo, que reuniões que estão programadas para ocorrer 7 dias depois da data em que elas foram agendadas terão muito menos comparecimento do que aquela que foi agendada para o mesmo dia ou para o dia seguinte, por exemplo. E aí você vai pegando vários tipos de padrão nesse sentido. Mas então, só para desenhar um pouquinho dessa lógica de funil, que eu acho que é o que origina os principais KPIs. Só para pegar um gancho no que você falou, cada empresa, cada nicho, cada negócio é único, né? Apesar de você ter concorrentes, mas a sua empresa é única, né? E eu acho que é importante ter na cabeça que os KPIs, eles são a forma de te ajudar a entender alguma coisa e a contar alguma história, né? De alguma coisa que está acontecendo no seu negócio. Então, é muito importante você ter na sua cabeça claro quais são as perguntas que você quer que aqueles KPIs respondam, né? Então, por que eu não bati meta? Então, você tem que saber quais são as perguntas certas para aqueles KPIs responderem. A partir daí, você consegue desenhar melhor os seus KPIs. Então, por exemplo, dentro de SaaS, que você deu exemplo, um KPI muito importante é o MRR, né? MRR adicionado, ARR, esse tipo de coisa. A quantidade de vendas também é muito importante, mas você precisa saber o porquê que essas informações são importantes e qual a resposta você quer obter a partir delas. E aí a gente começa a quebrar isso em outras etapas da análise de dados, né? Isso é uma primeira análise superficial, aí dentro disso você vai tendo várias perguntas que você vai respondendo com vários KPIs adicionais, né? Eu diria até sub-KPIs, assim, que são de dependências de outros, né? Você tocou num ponto importantíssimo, que é importante destacar. A análise de dados, ela deve ser feita em camadas. E nem todo mundo faz análise de dados em camadas. Então, se você pega todos os KPIs que estão à sua disposição, joga um pool deles assim na sua frente e começa só viajar em um e outro ali, a chance de você conseguir extrair uma conclusão verdadeira dali é muito difícil. Então, você sempre olha de cima para baixo. Inclusive, por isso, né, a minha recomendação é que você comece a análise dos KPIs que interferem no topo do funil e você vai abaixando no funil. Até porque uma correção sistêmica num ponto em cima interfere num resultado maior em todas abaixo. Se você tem 10% de conversão de calls que você faz para vendas, você não precisa melhorar essa conversão para aumentar o número de vendas. Se você tiver o dobro de calls, você terá o dobro de vendas. É claro, quando você puder aumentar de 10% para 15% também, ótimo. Mas a alteração de cima, ela vai interferir já no resultado todas de baixo. Então a gente começa sempre por camadas. Isso entra muito para medir o esforço também, né? Querendo ou não, quando você vai mexer em alguma coisa no topo do funil, aí vamos falar, sei lá, uma copy, ou um tempo de abordagem, alguma coisa nesse sentido, o esforço é Quando você vai trazer, por exemplo, um script novo para uma call do closer, até ele se adaptar, treinamento para ele realmente entender como que aquilo deve ser aplicado. Enfim, o esforço ele é completamente diferente. Então, assim, até saindo um pouquinho assim, do aspecto principal, mas isso também tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente for realmente entender, fizer a análise realmente do dado, viu que existem vários pontos principais que precisam ser atacados, o ideal é que a gente comece realmente no início do funil por conta do esforço, por conta da facilidade e do resultado ser um pouco consequente, né, de uma etapa para outra. Eu acho que a gente conseguiu já falar bastante aqui sobre essa parte de definição, aí depois já cai muito nos casos concretos, a gente precisa começar a falar um pouco da segunda etapa. Então a gente tinha falado que era definição, depois de definição a gente caía ali na extração dos dados, né, na coleta dos dados.
E aí a gente entra principalmente no mecanismo que você vai ter para tirar os dados dali, né? Então a gente está falando muito do CRM, por exemplo. O que vocês têm de dica aí para o pessoal em relação a como extrair e coletar os dados? Cara, vamos lá. Você pode extrair da forma mais manual possível, mais simples possível, que é extrair para documento Excel, né? Ou Google Sheets, enfim. Mas como a gente trabalha muito com SaaS, a gente vê muito programador, uma forma muito simples deles fazerem é simplesmente rodar uma API do Python simples, onde você extrai o dado automaticamente. Normalmente você tem o GET dos CRMs, da maior parte dos CRMs, você extrai esses dados e joga para um banco em SQL. O banco de SQL é gratuito, é fácil, você tem aquele arquivo por anos ali. É muito importante fazer o backup, porque os dados contam uma história, né? Então é importante você ter esse backup de anos anteriores. Então a minha recomendação é extrai tudo para o SQL através de uma plataforma simples, de uma API simples de Python. Cara, excelente. Já foi até super técnico, né? Mas pensando assim muito também na prática do pessoal do dia a dia, a maioria das empresas que já deram alguns passos na área de vendas, né? E aí eu imagino que são essas empresas que estão já pensando aqui no processo de análise de dados, elas já têm um CRM. Dentro do CRM, muitas vezes não se pensa muito nesse aspecto dos dados, né? Então a gente monta o CRM muito para a organização do fluxo de trabalho do dia a dia, mas a gente ignora ele como ferramenta de coleta de dados. No final de contas, muitas pessoas, por exemplo, priorizam que o vendedor não precise gastar tanto tempo dentro do CRM, e aí se colocar muito campo, muita informação para ele preencher, ele vai deixar de vender, né? Ele vai deixar de fazer aquilo que gera mais dinheiro, pelo menos no curto prazo. Só que o vendedor não te entregando dados te prejudica muito no médio e longo prazo, né? Então, o vendedor ele tem as duas funções. Ele tem a função de vender, de conduzir os leads, de fazer os follow-ups, mas ele tem uma função de conseguir preencher no CRM dados. Só que aí, além de ter essas dificuldades, né, o pessoal precisa de dicas práticas de como que eu consigo pegar aquele KPI que eu defini e conseguir coletar ele do meu CRM da forma mais fácil possível. E, Léo, eu sei que você já estruturou um monte de CRM com a gente aqui. Quais são os principais mecanismos que você vê? Olha, para primeiro responder no primeiro momento, vou considerar uma área de vendas um pouco mais robusta mesmo, um pouco mais trabalhada ali com relação ao próprio CRM mesmo. Um dos aspectos em que a gente pode fazer e que depois até no banco de dados a gente pode resolver algum dos pontos, vou pedir para o Gabriel complementar, mas a gente pode entrar principalmente na parte de campos obrigatórios, é um dos pontos em que a gente pode entender como dentro do funil, passando de uma etapa para outra, o que é obrigatório que seja preenchido naquela determinada etapa. Um passo além, a gente pode inclusive trazer já a questão de automações que preenchem automaticamente alguma coisa, então a partir de uma interação do vendedor ou do SDR, seja quem for, ali no próprio, dentro do card, dentro do funil, a gente pode criar um salesbot que realmente automatize esse preenchimento e traga essas informações. E a importância até de trazer ali o terceiro passo, na verdade, que é caso você já tenha um banco de SQL ou algo nesse sentido, a gente consegue traquear algum preenchimento de etapa no próprio SQL depois. Se já passou por determinado, pela etapa de promessa, por exemplo, a gente consegue garantir que ele passou pela etapa anterior, caso o vendedor tenha pulado de etapas ou algo nesse sentido. Então, assim, tudo passa pela definição. Então, a gente comentou sobre a definição. Então, é necessário em cada etapa, igual você comentou, trazer o que é necessário que seja preenchido em cada etapa específica, o que não pode faltar de estar preenchido na etapa posterior e, a partir disso, criar os mecanismos. Então, campos obrigatórios são um dos principais, mas vai depender do CRM também, que a gente sabe que tem algumas limitações. Automações. E caso isso não seja possível, a gente tenta levar para um terceiro momento, que é essa parte do banco de SQL, caso ele consiga, por alguma, não automação, por alguma programação, realmente considerar que aquilo foi preenchido, que aquilo foi mapeado, algo nesse sentido. Um ponto que eu acho, só te cortar rapidinho, Não. que eu acho muito importante a gente falar, que nós estamos falando aqui do ótimo, né? O que seria o ideal, seria ter todos esses campos e tal, mas cá para nós, quem está ali na linha de frente sabe que o vendedor ele tem que estar a maior parte do tempo possível focado em vendas, né? Os dados são muito importantes. Então, o Léo trouxe o ponto das automações. O máximo que a gente puder abusar das automações, a gente tem que fazer. E deixar o vendedor o máximo possível
com o telefone na mão, com a câmera ligada, fazendo call com o cliente e tal, e não engessar ele e encher ele de campos para serem preenchidos logo de cara, né? Uhum. Então, assim, só para não ficar muito conceitual, é interessante a gente colher todos os dados e tudo mais, é muito interessante, isso é muito bom, isso direciona muito, mas tem que ser um processo gradual. Porque o que a gente viu acontecendo também em muitas consultorias é que o pessoal já tentou implementar isso antes, só que eles tentaram implementar tudo de uma vez, colher todos os dados de uma vez, e às vezes, numa call de meia hora, o cara gastava mais 10 minutos só para preencher dado, tinha que preencher uma ficha e não sei o quê. E o objetivo é ter isso da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível. Então, eu volto a falar do PDCA, né? O planejamento do que você precisa, o que aquele KPI te entrega, e como que ele te entrega aquilo, para que você vai usar aquela informação, é muito importante. Porque às vezes acontece da gente entrar em clientes, ter um monte de dados, só que 70% dos dados serem dados simplesmente para análises posteriores que eles nem fazem no momento. Então, é importante fazer esse disclaimer aqui também, só para trazer um pouco mais para o dia a dia, né? Porque às vezes fica muito conceitual e tal. Extraindo o principal do que vocês dois disseram, eu gosto muito dessa linha para simplificar o preenchimento de CRM dos vendedores e eles conseguirem dar dados sem perder muito tempo do tempo de atendimento em vendas. Primeiro lugar, ver aquilo que é automatizável, colocar as automações. Em segunda camada, colocar aquilo que não é automatizável como campo obrigatório dentro daquilo que é essencial. Aquilo que não é essencial, a gente espera esses primeiros colhimentos estarem funcionando para acrescentar os posteriores. Aí o pessoal pode estar se perguntando, o que é ou não é automatizável, o que é ou não é possível de colocar como campo obrigatório. Vou citar algum exemplo aqui só para o pessoal entender. Então, por exemplo, motivo de perda, que é um preenchimento essencial que o vendedor tem que fazer. Motivo de perda não é automatizável, exceto em casos em que o motivo de perda não foi a falta de resposta, né? Por quê? Porque não tem condição do CRM prever o que é que o lead responde para o vendedor. Se o problema foi o preço, se o problema foi uma forma de pagamento. A única forma disso chegar no CRM é o input do vendedor. Então, esse é o tipo de informação que eu não vou conseguir automatizar, mas eu consigo colocar que é um campo obrigatório, na maior parte dos CRMs que tem essa função, para que o vendedor não consiga descartar o lead sem preencher aquilo. Agora, existem outros aspectos que são automatizáveis. Falei mesmo do motivo de perda, no caso de leads que não houve resposta. Se você está numa etapa do fluxo de cadência e o lead completa o fluxo de cadência e a automação vai mover ele automaticamente para a perda, eu consigo colocar que ele vai mover para a perda e vai marcar que o motivo de perda foi não conseguir me conectar com esse lead em momento nenhum do meu fluxo de cadência. Por quê? Porque isso ficou objetivo dentro do CRM, não é um dado que precisa vir de fora para dentro. Então você vai pegar todos os dados essenciais que você quer ter dentro do CRM, vai ver quais deles o próprio CRM consegue preencher, vai colocar as automações, vai ver quais não consegue, que são essenciais, vai criar os campos obrigatórios, o resto, aí a gente vai criando processos para os vendedores se adaptarem aos poucos. Então, achei excelente essa linha de coleta dos dados. Aí entra muito na parte do tratamento, o Gabriel falou também, eu acho, o Léo chegou a pincelar aqui, sobre a possibilidade de fazer por fora, né? Uhum. E aí a gente vai entrar na questão dos dashboards de CRM contra dashboards externos. Acho que parte do pessoal que está ouvindo talvez nem saiba que ter um dashboard externo é uma possibilidade, né? Então, a gente pega CRMs, eu não vou citar nomes, né? Mas a gente pode pegar CRMs que são mais simples e muitas vezes, até pela conta que a pessoa tem mesmo, né? Às vezes não é a conta mais avançada, ela tem dashboards muito limitados ali, que entregam alguns dados, mas tem hora que você olha para aqueles dados, você não entende muito bem se é aquilo ali mesmo, está um pouco estranho, mas é difícil de checar. Tem hora que são realmente dashboards que não são muito específicos. E aí a gente tem essa possibilidade, né, Gabriel, de fazer um procedimento de tratamento e apresentação dos dados por fora. Explica para o pessoal como que isso funciona e quais são os principais benefícios que a gente tem fazendo dessa forma. Não, beleza. A gente vê muita evolução nos dashes hoje dentro do CRM, né? Assim, já de algum tempo para cá, a gente vê que os CRMs normalmente estão investindo muito nisso também, porque todo mundo fala muito de dado, todo mundo sabe que é muito importante e tudo mais. E, inicialmente, o mais interessante é você utilizar os dashes dos próprios CRMs. Eles já vão te entregar muita coisa e tal. Mas qual que é a vantagem de você trazer esses dados para fora do CRM, né? Primeiro, você tem o backup de todos os dados, você não precisa exportar dado do CRM nem nada e tudo mais. Um segundo ponto é que a gente consegue fazer alguns tratamentos de dados, por exemplo, igual o Léo trouxe, né? Se
o lead, o vendedor às vezes pula a etapa do lead, então passa direto da primeira etapa para o final do funil. Alguns CRMs já trazem ou bloqueiam isso para não poder acontecer, ou então eles já trazem uma forma de tratar isso, né? Então, se foi para o final, quer dizer que passou por essas etapas. Mas em certos CRMs ou certas contas dentro do CRM que você não tem essa possibilidade, você pode fazer isso por fora, dentro do SQL ou dentro do Excel, enfim. Dá para fazer isso de maneira externa. Não é o ideal, não é a melhor maneira possível. Você perde alguns dados, alguns dados de traqueamento, mas você consegue remediar essa situação, né? Porque dentro do próprio dash do CRM, se você avança direto, pode ser que ele não considere que passou pela etapa XYZ. Quando você desenha o funil não vai fazer sentido, né? Uma etapa anterior tem menos lead do que a etapa posterior. E dentro do tratamento você consegue fazer esse tipo de tratamento específico, né? Colocar ali que ele passou por aquela etapa na data X ou Y, de acordo com o que foi a movimentação do card. Legal demais. Eu vou até acrescentar, porque eu vim de uma experiência de vendas onde várias empresas que eu trabalhei era sempre voltado dentro do CRM, né? Foi até dentro da própria Vetro que pela primeira vez a gente começou a fazer esse processo de tratar por fora e organizar, no nosso caso, num Power BI. E eu acho que tem vários outros pontos que são muito interessantes, né? Esse primeiro ponto que você trouxe é importantíssimo, ou seja, tem erros muito comuns dentro de preenchimento de CRM, que a gente vai até citar um pouquinho sobre isso daqui. E também tem as diferentes formas de conseguir fazer a própria análise. Por exemplo, quase nenhum CRM te entrega isso, que é o cruzamento de dados, né? A interação entre diferentes dashboards. Normalmente, quando você quer cruzar duas informações diferentes no CRM, você precisa tentar gerar um novo dashboard que possui as duas informações. E isso nem sempre visualmente é interessante. Ou usar filtro, né? Ou filtros, enfim. Dependendo das proporções, você pode ter gráficos que você não consegue identificar muito padrão, né? Quando algo é irrisório, nem aparece dentro das cores, por exemplo. Então, eu sei que eu não ficava plenamente satisfeito com o resultado que os CRMs me entregavam nesse sentido. E o Power BI é uma ferramenta, né, altamente especializada nisso. Porque o CRM realmente ele acrescenta, na maioria das vezes, como um extra, né? Ele tem 1 milhão de outras funções, automações, enfim, pipeline, e ele acrescenta os dados como um extra que já é muito bacana. Mas dentro do Power BI você consegue fazer muito mais, inclusive essa interação entre diferentes tipos de gráfico, né? Mas voltando na parte da correção dos erros, e aí eu vou passar um pouco a bola para o Léo também, que, novamente, faz muita configuração de CRM com a gente. O Léo já mexeu em todos os principais CRMs assim, do mercado. O que você costuma pegar assim, no dia a dia, no acompanhamento dos vendedores, que eles mais erram o preenchimento e que justamente são pontos de atenção para as automações, campos obrigatórios e afins? Então, bacana, bacana. Vamos lá. Bom, basicamente, quando a gente fala de, igual o Gabriel comentou antes também, o foco do vendedor, no fim das contas, está em vender, está em atender os leads e está ali realmente preocupado com isso. Mas a gente sabe que existe um outro lado, que é a parte de documentação, que é extremamente importante também, né? E assim, existem alguns pontos, né, citando alguns, o primeiro ponto, que é também na definição em si, que aí é mais vou destacar um erro mesmo da equipe, que é na definição, às vezes, não coleta aquela informação, não coloca um campo específico para ser coletado. No caso, em outro caso, pode ser que exista aquele campo, mas ele não foi preenchido na etapa correta ou no momento correto que ele deveria, né? Então, assim, o que eu mais visualizo no primeiro momento, assim, principalmente quando a gente entra em uma área de vendas nova para conversar com o pessoal, para entender como que tá as informações do CRM, é exatamente alguns campos faltando o preenchimento em si, cards em etapas erradas, né? Às vezes ele já avançou, para estar lá em negociação, já apresentou uma proposta e quando você vai checar no CRM, ele está lá no primeiro follow-up, ele está na primeira tentativa de contato. Então, assim, muito pela correria do dia a dia mesmo, que a gente sabe que trabalhar na área comercial é algo puxado, é algo que realmente demanda muita atenção, demanda muito trabalho, enfim. Então, o que eu diria, né? Os principais aspectos, assim, seria voltado para a parte de não possuir o campo, caso seja necessário, possuir, mas não estar preenchido, e os cards da negociação, da oportunidade, na etapa errada, né? Que isso complica tanto a questão da análise do funil como um todo, dos resultados da empresa, quando a gente... No fim das contas, não adianta a gente ter uma ferramenta, um BI totalmente desenvolvido, totalmente completo, se no dia a dia esses preenchimentos básicos, esse avanço de etapas
vai ser feito, né, no dia a dia. Então, assim, tem coisa que a gente consegue mitigar com automações, igual o Rodrigo citou em alguns pontos, mas alguns aspectos ainda ficam na mão do vendedor realmente de passar de etapa para que aí sim o CRM entenda o que deve ser feito, o robô entenda o que deve ser preenchido e coletado. Então, assim, pelo menos nesse primeiro momento que realmente eu me lembro, que me vem à cabeça, são esses principais aspectos que, assim que a gente chega, a gente sabe que vai ter esses pontos a serem resolvidos, mas que fazem parte também, que a gente está ali para isso. Gostei. Então, alguns dos principais erros do CRM que você acabou de mencionar, só para a gente poder recapitular, a gente está falando muito sobre erros de passagem de funil e sobre erros de preenchimento de campo em geral, que aí tem vários tipos, não ter o campo, preencher o campo de forma equivocada. Eu acrescento também quando um campo que é metrificável vem como campo aberto, né, dentro do CRM, que aí você poderia, por exemplo, mensurar quantos motivos de perda de cada tipo, mas se é um campo aberto, você não consegue extrair isso direto dentro do dashboard, porque cada campo novo vai aparecer como se fosse uma alternativa nova, né, e não o contrário. Eu acho isso muito interessante também, e essa talvez uma dor que empresas que atendem um número de leads menor sentem menos, porque essas empresas, os vendedores, eles têm muito mais tempo entre uma e outra negociação para parar, preencher o CRM, olhar tudo com calma, colocar todo um relato do que aconteceu na ligação. Quem lida com muito lead por dia é que começa a sofrer na mão desse tipo de problema, porque a pessoa não tem condição nenhuma de, tem 200 caras no meu WhatsApp e eu vou ficar parando para preencher todos os detalhes do meu CRM, é muito complexo. E aí é onde entra a importância que a gente falou da automação e dos campos obrigatórios, porque, querendo ou não, tem coisa que tem que ser preenchida e tem coisa que não precisa ser ele a preencher, porque tem como a gente colocar para outra pessoa preencher. Então, cara, legal demais. E eu acho que agora sim, a gente falou um pouquinho aí já sobre a parte da definição, da coleta, do tratamento e da apresentação dos dados. Então, até aqui, a gente está mais dando beabá para o pessoal aprender como que eles podem começar a ter análise de dados dentro da empresa. E aí a gente entra agora no verdadeiro game, né, da análise de dados, que é, tendo os dados em mãos, o que eu faço com eles? Como que eu consigo analisar esses dados, né? Algum de vocês quer começar alguma introdução sobre esse tema? Ou eu já chego explicando um pouquinho de como que a Vetro organiza essa análise? Só vou fazer mais uma interrupção, um disclaimer antes, que você não precisa apresentar todos os dados que você tem, né? A gente já entrou em várias empresas onde a parte de dados já estava organizada, então eles já tinham um sistema que já colhia dado de CRM, colhia dado de plataformas de pagamento e tudo mais, e eles conseguiam organizar tudo isso num banco de dados, eles tinham um banco de dados próprio, e dentro desse banco de dados eles tinham vários dados ali, uma quantidade imensa de dados. Só que o que é importante salientar, só antes de entrar nesse ponto? A apresentação dos dados tem que ser de acordo com aquilo que você queira colher e aqueles dados têm que te entregar isso, tem que responder às suas respostas, às suas perguntas. Por que eu estou batendo nessa tecla? Muitas vezes você vê dashboards lotados de dados, de gráficos, e tem gráfico de região, tem gráfico de rosquinha, tem gráfico de barra, enfim, lotado de gráfico que você não consegue extrair uma análise daqueles gráficos, né? Então, só fazer esse disclaimer aqui, a quantidade de dados que você tem não necessariamente tem que ser a quantidade de dados que você tem que apresentar naquele relatório específico. Se você tiver um relatório com um gráfico, que esse gráfico vai te responder tudo, é esse gráfico que você tem que focar, sabe? Agora, se você precisa de 2, 3, 5, é isso. Não exagerar na quantidade de gráfico para você poder fazer uma análise bem feita dos dados que você tem. Cara, perfeito. Às vezes menos é mais, né? Então, assim, nossa, eu tenho 532 KPIs. Vamos jogar tudo lá no dashboard. Só vai ficar mais confuso, né? Os KPIs menos importantes de serem analisados, ou que você nem sabe analisar, estão tirando a atenção dos KPIs que você precisava analisar. Exato. Isso vai tratar um pouco no aspecto que eu vou falar agora, né? Porque aí, até entrando ainda na parte da apresentação, a principal forma que a gente gosta de organizar um Power BI, por exemplo, para ter os dashes, é que a gente tenha uma aba de destaque para os dados que são mais relevantes e a gente joga os outros dados extras em um outro local, justamente para a gente poder falar, ó, sua atenção está nesse ponto aqui, mas se você quiser brincar com outros dados, outros KPIs, cruzar um monte de informação, tem essa outra aba que você pode utilizar. Então, isso é uma dica aí que fica para o pessoal que está ouvindo também. Mas, qual foi um dos principais ensinamentos que a gente aprendeu, né, fazendo análise de dados para várias empresas em áreas de vendas? O ciclo médio interfere muito dentro da análise de dados. Então, veja bem, eu acabei de te mandar hoje, por exemplo, 100 leads, certo?
O vendedor foi lá, terminou o dia com 0 vendas. Aí eu vou olhar para o funil amanhã, o que eu vou ter? 100 leads, 0 vendas, 0% de conversão. Ou esses leads são muito ruins, ou esse vendedor é muito ruim, concorda? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o ciclo médio precisa entrar dentro dessa conta. Então, qual que é o ciclo médio da empresa? É 12 dias? Então, até esses 12 dias, em média, serem completados, ele vai ter 0% de conversão mesmo. Ninguém esperava que ele fechasse venda desses leads no primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro. Talvez ele vai fechar uma com 5 dias, mais 3 com 6 dias, aí outras com 12, outras com 14, outras com 15, porque 12 é a média. Então, a primeira coisa é conseguir utilizar o ciclo médio dentro do cálculo das conversões quando a gente vai analisar os KPIs. Empresas que têm ciclo médio curtíssimo, que a venda, o lead chega, conhece a empresa e compra, normalmente são empresas de ticket menor, onde a venda acontece em um volume maior, elas terão essa preocupação menos, mas a maioria das empresas B2B não possui essa realidade. Né? A gente está falando de empresas que vão ter no mínimo 7, 10, talvez 15, tem empresas que têm meses de ciclo médio. Então você tem que saber analisar esses dados. A primeira coisa é isso. Quer analisar a conversão efetiva? Você vai ter que fazer um filtro dentro do seu dashboard, que ele está pegando apenas o recorte que já completou o ciclo médio. Uhum. Então, em vez de olhar os leads que estão vindo até hoje, até ontem, é 30 dias do seu ciclo, você vai ter que fazer uma análise do mês anterior. Pega todos os leads que já completaram pelo menos 30 dias. Esse é o primeiro ponto. Isso nos leva a uma diferença de análise. Você tem uma análise por data de ocorrência e uma análise por data de criação do lead. Vou explicar para o pessoal que está ouvindo entender um pouquinho melhor. A data de criação do lead, como o nome diz, é o momento em que aquilo ali foi gerado. Ok? Então, eu quero saber o rendimento de agosto. O rendimento de agosto podem ser duas coisas. Eu posso querer saber quais leads foram criados em agosto, quantos desses geraram uma venda, e aí essas vendas podem ter sido feitas no próprio agosto, ou em setembro, outubro, novembro, dezembro, depende de quando eu estou analisando. E eu posso querer ver quantos leads foram criados ou quantas vendas aconteceram em agosto. E essas vendas que aconteceram em agosto podem ser de leads que vieram de agosto, ou de julho, ou de junho, ou de maio, e por aí vai. Então, essa análise é muito diferente. Porque você vai ter uma conversão ou outra conversão para agosto totalmente diferentes se a sua análise for A ou se a sua análise for B. Só que as duas são importantes. Então, o pessoal sempre se pergunta, eu tenho que analisar pelo ângulo A ou pelo ângulo B. Quando o seu ciclo médio é muito curto, é quase irrelevante essa diferença. Então, você pega um modelo só de análise, vai mais pela data da ocorrência mesmo, pra você olhar todo dia ali quantas vendas saíram, quantos leads chegaram, porque você sabe que o ciclo é de um dia mesmo. Mas quando você tem ciclos maiores, eu sugiro que você separe as duas atenções. Em que ordem? Minha sugestão. Primeiro, olhe para a data de ocorrência. Por quê? Você quer saber os resultados da empresa. Então, se eu vou ficar olhando uma conversão teórica que vai se completar daqui 2 meses, eu não consigo cravar se eu estou, no momento, batendo ou não minhas metas. Então, a primeira coisa que você faz é ter no dashboard uma capa, onde você abre ela e ela tem lá quantos leads entraram esse mês, quantos leads entraram em negociação esse mês, quantos eu me conectei esse mês, quantos saíram de vendas esse mês, quantas propostas foram enviadas esse mês. E ali você já tem uma noção mais ou menos de quanto disso você quer ter todo mês. Uhum. Eu quero ter 50 vendas por mês, eu estou olhando no dashboard no final do mês e tem 30, eu estou abaixo da minha meta. Mas isso é por quê? Aí vai depender do seu ciclo. O erro que muita gente comete é achar que essas 30 vendas e não 50 que eu tive em agosto são culpa de algo que eu fiz em agosto. E muitas vezes elas são culpa de algo que você fez em julho ou em junho. Seu ciclo médio é um mês, não tem como você ter feito algo errado ontem e o resultado disso aparecer amanhã. Você fez algo errado no mês passado. E essa é a dificuldade de empresas com ciclo médio longo, porque tudo é influenciado por um outro momento, por um outro time. Mas depois que você faz essa primeira análise, que é uma análise resultadista, você tem que começar a olhar para o funil como um todo. Então, eu tive um problema baixo. Eu sei que eu estou com vendas baixas. Vamos pegar então, por exemplo, já que meu ciclo é de 2 meses, vamos pegar então um recorte de 2 meses atrás e de 1 mês atrás e fazer uma análise das conversões por etapa com base na data em que o lead foi criado. Aí você vai conseguir extrair outras conclusões. Essa é muito melhor para investigação. Então, você tem uma que é melhor para entender se você está no caminho certo ou não, e você tem uma outra que é melhor para entender as razões de estar ou não estar indo no caminho certo ou não. E aí a gente fala muito aqui dentro também, eu quero passar um pouco a bola para vocês agora, de vários ângulos dessa análise, né? Porque tem várias coisas que importam. A meta, a conversão e o desempenho histórico. O que vocês podem me falar um pouquinho sobre essa parte? Você quer falar, Léo?
Posso falar, posso falar. Você quer que eu comece? É, Cara, então, o Rodrigo explicou basicamente a diferença, né, e a ótica que a gente tem aqui dentro voltada para análise de dados, né, como que a gente, quando a gente pega o nosso BI voltado para um cliente específico, como que a gente analisa, a diferença que a gente analisa, o que realmente nos chama atenção para a gente analisar. E, no final, trouxe os 3 principais aspectos assim, que a gente realmente olha, que são meta, conversão Análise histórica. e análise histórica. Então, assim, o que é interessante, e eu até comentei isso no início da nossa conversa aqui hoje, né? Primeiro, você olha a meta e fala, poxa, eu bati as metas ou não bati as metas, né? Bati as metas de conversão, bati as metas de venda, de MRR no mês, como que, né? Como que ficaram as metas nesse mês? Por quê? Obviamente, se elas já não tiverem sido batidas, existem vários aspectos que a gente vai ter que analisar, aprofundar para entender. Mas se elas forem alcançadas naquele determinado mês, a gente também, querendo ou não, tem 2 pensamentos. Olha, bacana, provavelmente a gente acertou muito nesse mês, vamos entender onde a gente acertou também para manter o que foi certo, qual decisão foi acertada, qual etapa que a gente melhorou muito a conversão, enfim. Mas também existem aspectos em que o fato da gente ter batido a meta nesse mês não necessariamente demonstra que está tudo muito bom no nosso funil, no nosso processo comercial como um todo. A gente pode voltar para... E é por isso que existe o segundo ponto de análise, que são justamente as conversões. Por quê? Eu posso ter um gargalo muito grande em uma determinada etapa do processo que, por mais que, mesmo ele existindo, por mais que ele aconteça, eu ainda assim consegui bater a minha meta. Então, na verdade, era para você ter triplicado a sua meta, ou dobrado a sua meta, ou acontecido algo nesse sentido, se esse gargalo tivesse sido resolvido aqui nessa etapa específica da conversão. Então, a gente primeiro olha a meta para entender o parâmetro como um todo, analisa cada etapa, né, cada taxa de conversão, justamente para entender, beleza, mesmo eu alcançando essa meta, alguma etapa tem algum gargalo que a gente precisa olhar, alguma coisa que chamou-nos a atenção. E, por último, existe exatamente essa parte do histórico, porque posso ter batido a meta ou não, caso exista algum gargalo, eu vou entender se esse gargalo ele ocorre há muito tempo, se ele já vem ocorrendo há muito tempo. Vou entender se essa meta que foi alcançada ou não, se nesse mês em específico, essa época do ano em específico, ela já é normal que ela seja alcançada ou é normal que ela não seja alcançada. E a partir disso você vai entendendo, obviamente, uma combinação de vários fatores dentro desses 3 principais aspectos. Mas você consegue entender exatamente onde que está o gargalo, para onde que a empresa tem que ir, a área como um todo, né? Tem que realmente tratar e entender exatamente, porque assim você consegue passar por todos os aspectos, sendo eles positivos ou negativos dentro da análise de dados da área. Assim, eu acho que, para começar, só explicando um pouco mais o que o Rodrigo trouxe desses 3 principais aspectos que a gente olha aqui dentro. Mas se quiser trazer alguma coisa... Bacana demais, só trazer um case, né, que aconteceu aqui dentro justamente do que você está falando, né, assim, a gente pegou há muito tempo atrás uma empresa que não estava batendo meta de vendas, a galera estava chegando muito lead, estava passando muito lead para call, e o vendedor não estava convertendo muito, né, os vendedores, no caso. E aí o pessoal fala, não, porque o time de vendas e tal, e quando a gente entrou e começou a entender os dados, levantar os dados e fazer essa análise, a gente percebeu que o problema não estava na venda, no vendedor em si. Poderia estar, né? Na verdade, a gente nem sabia, porque o problema estava num gargalo anterior. Era justamente as calls que estavam sendo agendadas não estavam com qualidade o suficiente, né? Então, não era SAL, né? O Sales Acceptability. E aí eles não estavam conseguindo converter justamente porque o erro estava ali mais na parte do pré-vendas do que na parte do vendas em si. E a gente só conseguiu ver isso quando a gente fez essa análise mais aprofundada naqueles dados específicos, daquele período específico que a gente viu. Não, peraí, mas esse lead que está chegando aqui não é um lead qualificado, né? E uma forma que a gente encontra de mesclar esses 2 dados, assim, de data de criação, de data de ocorrência daquela atividade e tudo mais, é a análise de cohort, né? Que a gente utiliza por data de criação do lead ao longo dos meses, quando que aquele lead, não aquele lead específico, mas a quantidade de leads criados no mês X, quantos fecharam no mês seguinte, no outro,
a gente tendo um ciclo médio, a gente sabe quem que passa desse ciclo médio, quem está antes desse ciclo médio, e a gente consegue traçar perfis dos leads através também da análise de coorte, que é muito importante também, né? O que vocês dois falaram, a conclusão que eu extraio para mim é o seguinte: na análise de dados, toda pergunta suscita novas perguntas, né? E se você não estiver cavando essas novas perguntas, você provavelmente está analisando os dados erradamente. Mas vocês deram um exemplo legal, né? Você bate o olho na meta e você fala, ó, a meta do vendedor era 15 e ele fez 10 vendas. Então o vendedor está abaixo da meta. Ou seja, há um problema com o vendedor. Mas aí você tem que suscitar uma nova pergunta. Esse vendedor, por exemplo, ele recebeu quantos leads? Não, ele recebeu 100. Ok, então ele converteu 10%. Qual que era a conversão prevista? A conversão prevista era 10%. Então veja bem, não é um problema no vendedor. Ele converteu o que era esperado. É um problema na geração de demanda, ou no SDR, ou no marketing. Ele tinha que ter recebido mais leads. Aí você vai conseguindo atribuir culpa, entre aspas, né, aos verdadeiros culpados. Você tem que saber quando a correção tem que acontecer dentro de um vendedor que está convertendo ou não abaixo, ou acima ou não. E aí a terceira camada, né? Então, ó, ele não bateu a meta, mas ele está dentro de uma conversão. E você tem uma análise histórica. Mesmo que ele não estivesse dentro da conversão, era para converter 10% e ele tem 9%, se você faz uma análise histórica e vê que há 3 meses atrás ele tinha 6%, depois 7%, depois 8%, e agora ele está no 9%, também não é um motivo para uma preocupação alarmante com aquele vendedor. Porque ele já está mostrando a crescente, a questão de tempo para chegar no 10%. Então não é hora de mudar totalmente o que você está fazendo com ele, de apresentar um novo script, de mudar a estratégia, de demitir o vendedor. Então, eu acho que é assim que a gente resume as 3 óticas. Claro, bateu a meta? Maravilha. Não bateu? Vamos entender pelas conversões onde está o problema. Entendeu onde está o problema? Faz uma comparação histórica para entender se o problema já está sendo resolvido, está numa crescente ou não. E eu acho que esse é um elemento que as pessoas ignoram muito, de modo geral, né, na análise de tudo que acontece numa área de vendas, que é o tempo de rampagem e de adaptação a processos mesmo. Então a gente vai e faz uma análise de um vendedor que entrou esse mês na empresa, compara ele com um cara que está lá há 2 anos e chega à conclusão que ele converte abaixo do time. Calma, respira. Ah, não, porque lá na época do outro vendedor, há 2 anos atrás, ele não demorou esse tempo todo, não. Mas o cenário da área de vendas era totalmente distinto há 2 anos atrás. A gente não sabe o tipo de lead que vinha, o tipo de produto, o tipo da empresa, não sabe nada. Então esse cara agora talvez tenha um novo nível de rampagem. A gente tem que ter mais ou menos um prazo razoável para poder esperar. E eu acho que a gente também acaba pincelando aqui um tema, o Gabriel gosta bastante de falar, né? Que é sobre essa questão de análises que são feitas de forma individual contra análises que são feitas de forma sistêmica. Pegar um dado, tirar ele do bolo e olhar para ele e tirar uma conclusão é perigoso, né, Gabriel? Exatamente. Da mesma forma que a gente faz essa análise por níveis, né, por camadas, é muito complicado a gente simplesmente pegar o dado de vendas, depende o que você quer analisar, né? Igual eu falei, todo dado é importante, mas depende do que você quer analisar. A quantidade de vendas é muito importante? Sim, é muito importante. Ela sozinha é muito importante? Ela sozinha pode ser muito importante. Se você só quiser saber quanto que você vendeu esse mês, quanto que você faturou e se está batendo a meta. Agora, se você quiser otimizar o seu time, otimizar os seus, a quantidade de vendas, se você quiser otimizar seus resultados, você fatalmente vai ter que olhar para outros dados também, né? E quando você tira um dado de contexto, é igual uma notícia. Se você tira uma notícia de contexto, ela ainda vai fazer sentido, mas ela não vai fazer o mesmo sentido que ela tinha quando ela estava no contexto, né? Vai ser um sentido completamente novo. Então, você pegar um dado e analisar ele isoladamente, só aquele dado, ele não te diz muita coisa. Ele vai te falar uma coisa ou outra. Bateu a meta, beleza. Mas isso quer dizer que todo o processo bateu a meta, a pré-vendas bateu a meta, o marketing bateu a meta, porque às vezes o marketing está gerando lead, mas não é um lead qualificado e a equipe de vendas está batendo a meta. Isso quer dizer que sua empresa está ótima, está voando, está boa a empresa, mas poderia estar muito melhor se você estivesse olhando para todo o cenário dos dados que você tem na mão ali, né? Eu acho que você pincelou algo importante, que é sobre o fato de que os dados não contam a história toda também, né? Então, se você olhar o dado individualmente, já é ruim em relação a olhar ele sistemicamente, mas mesmo olhando sistemicamente, esse sistema, ele tem que ser alimentado com mais do que apenas o dado. E aí eu queria puxar um pouquinho para o Léo aqui também, que é como que a gente consegue, o que a gente tem que trazer numa análise
além dos dados, né? Porque os dados sozinhos, como a gente disse, eles não servem tanto. O que mais que é importante levar em consideração com a experiência que você teve até aqui com áreas de vendas, para somar aos dados dentro da análise? Eu acho que um ponto crucial é justamente a análise subjetiva do próprio coordenador de vendas, do próprio gestor de vendas, perante o time, assim. Porque, por vários motivos, mas um dos principais é justamente porque, primeiro, ele conhece muito do processo, né? Provavelmente foi ele que desenhou, ou ele já está lá há muito tempo para conhecer aquele processo como um todo. Ele conhece as pessoas que estão dentro do time, então, poxa, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa familiar, alguma coisa particular mesmo, que vai interferir completamente no seu dia a dia, que vai interferir ali no seu trabalho, nos seus resultados. Então, assim, o principal aspecto, fora que os dados são extremamente importantes e muito necessários, mas quem está analisando e como ela vai analisar e os outros aspectos que rodeiam a análise de dados, que é esse lado subjetivo, isso é extremamente importante também, assim, se não uma importância equivalente, assim. Então, eu acho que a visão da pessoa que está gerindo o time, ela é crucial justamente por ela ter todos os aspectos ali que rodeiam o dia a dia do time mesmo. Eu acho que a ciência vendas, ela é uma mistura de exatas com humanas, né? É, Então, não adianta achar que, eu quero transformar aqui 100% em matemática e fazer uma análise totalmente objetiva, porque existem fatores não objetivos dentro de vendas. Não tem o que fazer. Então, você tem, sim, dados objetivos de número de leads que chegaram, para número de negociações feitas, para número de vendas feitas, mas entra nisso que você falou. Então, eu mudei um script ontem, e aí semana que vem um vendedor meu está vendendo menos do que vendia antes. Eu não posso pegar esse dado e concluir automaticamente que a culpa é do script novo. Porque podem ser outros aspectos. Esse vendedor, igual você falou, pode ter um problema pessoal que está acontecendo, pode estar se adaptando àquele processo ou não. Então não adianta. Vendas precisa dos dois sentidos, né, sendo analisados ali. Uhum. Até porque também qualidade de um processo de venda é subjetivo em vários sentidos, né? Do sentido do discurso, no sentido do script. Então, uma coisa é olhar para o dado frio, outra coisa é você fazer um trabalho mais investigativo, 1 a 1, que eu acho que todo gestor de vendas tem que fazer, que é abrir conversa por conversa e ler a conversa, que é conversar com o vendedor para entender o que se passa, por que ele fez aquilo, por que ele pensou aquilo, assistir uma call de venda, fazer treinamentos mais próximos. Se o gestor se distancia do time para ficar numa salinha fechada, olhando para um computador cheio de dados, e dali eu vou tirar todas as conclusões, vou chegar lá e vou fazer um monte de coisa, ele vai perder muita informação importante, porque a maior parte das informações talvez nem estejam nos dados. Talvez estejam ali no vendedor, nas conversas. Então ele vai analisar dados, isso ajuda ele, principalmente na minha visão, a direcionar onde vão os esforços individuais depois, porque também não é sair abrindo as conversas e procurar tudo quanto é coisa. Você tem que saber o que você está procurando. Então, se você viu um KPI e viu que existe um problema sistêmico no time de tempo de resposta alto, o time demora a abordar o lead, agora você tem algo a investigar. Então você consegue olhar melhor o CRM deles, consegue olhar melhor as conversas deles, consegue conversar com eles para entender se é preguiça deles, se é falta de organização, se é excesso de volume de lead, seria um problema de capacity. Onde está o problema? Essa investigação, meu amigo, os dados sozinhos não te dão. Todo gestor tem que colocar um pouco a cara a tapa ali para conseguir descobrir onde está o verdadeiro problema. Os dados eles têm que ser uma ferramenta à disposição da gestão, né? Os dados por si só não dizem nada, eles ajudam a contar uma história, mas os dados por si só não dizem nada. Você tem que fazer uma análise mais aprofundada, trazer outros elementos para entender aqueles dados. E eu falo isso, a gente está batendo muito na tecla aqui dos dados de venda, os dados que a gente analisa, né, da área de vendas, da área comercial e tudo mais, mas você pode usar os dados para tudo na empresa. Inclusive, por exemplo, para fazer o one-on-one com vendedores, né? Você traz os dados daquele vendedor, o histórico daquele vendedor, para entender melhor o que está acontecendo. Cara, o que está acontecendo essa semana? Sua taxa de conversão caiu muito. O que aconteceu? Aí a pessoa fala com o gestor, né? Ali no one-on-one, não, estou com um problema de saúde, estou com um problema assim, assado e tal. E os dados ajudam o gestor a entender o que está acontecendo ou a explicar determinadas coisas. Mas eles, por si só, não são a resposta para tudo e não são os dados que vão te fazer vender mais, né? Costumo brincar que a parte comercial da empresa é o pulmão da empresa, né? Que é onde dá o fôlego para a empresa.
é onde traz a receita. E tudo se resume à venda, né? A gente está vendendo o tempo inteiro. A gente está vendendo nossa imagem, nosso tempo, enfim, tudo se resume a vendas. E dentro da empresa, o que eu considero o pulmão da empresa, que vai dar fôlego para todas as outras áreas, é a parte de vendas. E você ter uma ferramenta de dados atrelado a isso, tanto para fazer a gestão dos vendedores, quanto fazer a gestão das vendas, é o que justifica ter todo esse esforço que a gente tem para levantar os dados, analisar, ter os dados de forma mais correta possível, mais fidedigna possível e assim por diante. Isso nos leva para a última etapa, né? A gente tinha falado, então, da definição, da coleta, do tratamento, da apresentação e da análise. Depois que você analisa, tem uma coisa a mais para fazer, né? Porque analisar o dado por analisar e chegar a um monte de conclusão não serve de nada se você não tiver depois um plano de ação, né? Então, os dados, eles servem para que a gente possa propor mudanças na sequência ali dentro do processo. E aí, dentro disso, tem vários aspectos que eu acho que valeriam a pena conversar, mas o primeiro deles que eu queria ouvir de vocês é frequência. Um processo de análise, assim, toda semana, todo dia, todo mês. Qual que é o momento, assim, a periodicidade de pegar e fazer uma análise de dados? Cara, eu acho que dados... Você quer falar, Léo? Não? Manda ver. Cara, eu acho que dados é uma coisa que varia muito de empresa para empresa. Eu considero que dados você tem que sempre estar de olho pelo menos 1 ou 2 ou 3 vezes na semana ali, sentar para fazer a análise de dados. Depende do seu ciclo, depende de como funciona a sua empresa, mas sentar com a parte estratégica pelo menos uma vez por mês para entender os dados e não necessariamente tomar decisões a partir daqueles dados, porque vai depender do seu ciclo e tudo mais, mas sentar e analisar os dados, analisar os indicativos e trimestralmente aí você sentar para poder tomar decisões, porque aí eu acho que é um período ok, digamos assim, para você ter um resultado palpável ali dos dados para tomar decisão ou não. Mas varia muito de cenário, varia muito de empresa, e qual tipo de dado nós estamos falando, né? É o dado do vendedor? É o dado de vendas da empresa, do setor de vendas, do setor comercial da empresa? É o dado de uma campanha de marketing? Então, tem muito essas variações assim. Mas tem que estar de olho pelo menos 1, 2 vezes por semana só para entender aquele dado ali e não se assustar com essa primeira análise semanal, sabe? Não desesperar, não assustar, porque tem que seguir de fato o planejamento feito inicialmente e a cada 1 mês, 3 meses, 6 meses, aí depende do planejamento da empresa, poder sentar e com base nos dados fazer alguma mudança, alguma pivotagem, enfim. Vou complementar, Léo. Não? Não, acho que o Gabriel foi bem completo já na abordagem dele, e eu só vou destacar esse ponto mesmo, de que eu acho que estar ciente dos dados é importante estar com frequência. Uma empresa que já está madura o suficiente, ter até uma função, um cara que é especificamente um analista de dados é algo muito interessante. Quando isso não é possível, e aí a análise de dados recai sobre o próprio gestor de vendas, ter uma periodicidade pelo menos semanal acho que é interessante. E aí você vai dividindo em camadas, né? A questão das metas que a gente falou, por exemplo, você pode fazer um acompanhamento diário delas. Elas não dão trabalho nenhum. É abrir, ver aquela capa e ver quantas vendas os vendedores fizeram hoje, como que tá o fluxo de atividade deles, enfim. Isso acho que todo dia, até para não esperar uma semana inteira para fazer mudanças dentro do time, né? Inclusive eu acho interessantíssimo você quebrar a meta, né? Porque normalmente ou você define a meta semanal, ou trimestral, ou Ter mensal. metas diárias. Né? E você simplesmente quebra essa meta, faz um quadro de gestão à vista, se for possível, né? Se for no presencial, coloca ali uma gamificação com os vendedores, coloca como se fosse fazendo uma corridinha ali entre eles, quem que é o top performer e tal, porque isso acaba instigando o vendedor a querer vender mais, né? A gamificação está em alta, todo lugar está fazendo gamificação, RH, vendas e tal. E isso é muito interessante, é o semelhante ao bater o sino, né? Que vendedor que não gosta de ir lá correndo e bater o sino porque fez uma venda. Então, da mesma maneira, é interessante ter esse acompanhamento diário para saber quem que está alcançando a meta, quem que vendeu mais, falta 1 ou 2 vendas para eu passar o top performer, então é bem interessante. Isso, e aí, nesse nível de rotina, então, eu pensaria muito nisso. Acho que as metas bate diariamente porque te dá pouco trabalho. As conversões, olha semanalmente, pelo menos uma análise mais rápida, para já ter uma noção se tem algum problema sistêmico que pode ser corrigido, e uma vez por mês uma análise um pouquinho mais aprofundada, aí sim para tirar mais conclusões. E como a gente está falando de montagem de plano de ação, eu acho que o cuidado que tem que ter é esse cuidado de você não ser 880 na hora de fazer mudanças por meio da análise de dados. Tem gente que
vê um dado um pouquinho fora do lugar ali, já quer fazer na hora a mudança, e tem gente que espera demais e perde muito tempo antes de fazer a mudança. Então a gente vai ter que acabar encontrando um equilíbrio. A forma que eu sugiro fazer isso é que você divida pela complexidade da mudança. Então, quanto maior o atrito para fazer uma mudança sistêmica dentro da área de vendas, mais tempo eu acho que você tem que esperar os dados serem colhidos e analisados para você poder fazer uma mudança. Vou dar um exemplo. A gente fez uma estratégia, chega um lead e esse lead vai receber um contato ali do vendedor. Aí eu monto uma copy. Fazer alterações pontuais nessa copy que vai ser enviada para o lead é algo que você pode fazer com muita frequência. Ah, todo dia, toda hora? Também não. Espera um determinado volume. Talvez em 2, 3 dias testando essa copy, você já tem insumo suficiente para mudar. Você vai poder mudar ela toda semana, 2 vezes por semana, porque é uma alteração simples de ser feita. É sentar e alterar algumas palavras, alguma abordagem. Depois que você sai da copy, você entra em outros aspectos que são mais difíceis. Por exemplo, você pode chegar à conclusão que eu não estou conseguindo ter muita adesão pelo telefone, então eu vou para o WhatsApp, ou o contrário. Uma mudança de canal já é uma mudança que exige mais do que uma mudança de copy. Mais validação. É uma mudança que exige um treinamento. O vendedor que é muito bom de telefone não necessariamente é muito bom de WhatsApp. Então, essa aí você não pode em 2, 3 dias pegar o resultado e já querer mudar o canal de venda. Essa você vai precisar de esperar mais algumas semanas, talvez 2, 3 semanas, para ver se o time se adapta ou não. Uma mudança acima de canal, né? Não, eu quero agora mudar a oferta, né? O produto que eu vendo, eu quero mudar o produto, eu quero mudar o preço que eu cobro pelo produto, a forma como eu vendo o produto. Isso aí é mais atrito ainda, envolve uma remodelação interna da empresa. Você não vai mudar isso todo mês. Você vai ter que segurar a onda, você tem que testar esse mesmo produto e essa mesma oferta com várias copies, em vários canais, com vários leads, antes de fazer essa mudança. Então, ela talvez leve 3, 4, 6 meses, 1 ano para fazer essa alteração. Ah, não, eu quero mudar o nicho. Né? Eu quero agora vender para um nicho totalmente diferente do que eu vendo hoje. É uma mudança também que exige todo um replanejamento estratégico. Quanto maior a mudança, mais você tem que sossegar um pouquinho e esperar as coisas serem testadas e ir fazendo as variáveis menores para ver se aquilo ali gera um resultado ou não. Acho que isso aí é imprescindível, senão o processo ele também fica muito volátil, né? E aí, internamente, o que a gente faz é estabelecer algumas regrinhas mesmo. Então, independentemente do que a gente está achando, isso aqui eu não mudo antes de completar 2 semanas do teste. E aí, mas eu quero testar outra coisa. É melhor você fazer um teste AB do que você ficar mudando do teste A para o teste B. Porque senão você perde tração. E tem várias estratégias que só funcionam depois. Né? Quando você pensa em tráfego pago, por exemplo, vou sair até da minha alçada aqui para entrar. Eu conversando com um especialista de tráfego um dia desses, ele mesmo falou, cara, o mínimo que a meta precisa para começar a ter inteligência em torno do anúncio são 14 dias. Então o cara roda o anúncio 5 dias e não gerou muito lead, ou o custo por lead está caro e ele já quer mudar. O criativo, ele quer mudar o anúncio, mas é 14 dias o mínimo para a inteligência do Facebook ali, por exemplo, entender aquilo. Em vendas é mais ou menos a mesma lógica. Você gerou um novo script, passou na mão do vendedor, deu 5 dias e ele não está conseguindo vender, você quer mudar o script. Calma. Assim como o Facebook tem um tempo de aprendizado, o vendedor também tem. Vamos com calma, vamos indo aos poucos. Um produto que é novo, um produto que é disruptivo, vai demorar um pouquinho para o mercado captar, para entender a essência. Uma mudança de estratégia mais completa na comunicação. O marketing e vendas vão andar juntos. Então, talvez o vendedor está fazendo um script agora e não está funcionando tanto, mas com mais um mês do marketing rodando e o público entendendo melhor e sendo mais alimentado com mais informação, esse mesmo script funciona em um mês. Então, essa calma tem que existir, mas não em excesso, porque senão também ficam lá processos durante anos, né, que não estão funcionando e que o pessoal não faz alterações. Só um complemento, assim, que no início da conversa a gente trouxe dados basicamente são feitos para a gente sair do achismo, né? Para a gente trazer aspectos objetivos e realmente mapear todos os aspectos da área, enfim. E só para complementar esse exemplo que você deu, é exatamente isso. Assim, vai iniciar uma estratégia nova, é necessário setar todos os parâmetros. Poxa, se a gente vai fazer um teste AB, se a gente vai testar tal coisa até tal momento, a gente vai querer esse resultado, a gente vai testar tal volume. Então, assim, é justamente para tudo ficar realmente casado, tudo ficar organizado. Então, nessa estratégia nova, você seta todos os parâmetros voltados para copy, todos os parâmetros voltados para script, enfim, e testa realmente até o certo momento para você entender que é necessário realizar um novo plano de ação. Então, assim, isso também para sair um pouco de, olha, eu acho que nesse momento é o momento de mudar tal coisa. Não, pera, mas volta nos parâmetros que a gente criou. Eles ainda fazem sentido? Fazem. Então, vamos manter a linha que os dados estão aqui para nortear a gente, mas não estão necessariamente para decidir pela gente. Então,
certos parâmetros, e aí, a partir disso, segue o caminho que realmente... E outra coisa, né? Os parâmetros precisam ter referências também, porque uma coisa é eu não atingir a meta que eu estipulei naquele prazo, mas quão distante você ficou dessa meta é muito importante também. Então, eu tô falando aqui que às vezes você tem que esperar 3 semanas para mudar uma copy, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Mas depende. Se eu esperava ter 30% de resposta a essa copy e eu tenho 5%, talvez eu mude antes, porque tá bem abaixo do que eu esperava. Uhum. Agora, tá ali nos 20, 25, chegando mais ou menos, aí tem um pouco mais de paciência, pode ser que eventualmente ela funcione. Então, também avaliar um pouquinho da distância, aí você vai sabendo fazer essas alterações protocolares. Só vou deixar um alerta aqui, principalmente para SaaS, né? Que você falou certíssimo sobre parâmetro e referência, né? Então, quando você for comparar os seus parâmetros, as suas referências internas com outras empresas, outros SaaS, enfim, tomar muito cuidado com isso, né? Por que eu estou falando diretamente com o SaaS? Porque eu sei que a comunidade de SaaS é muito ativa, é muito próxima, né? E é muito comum de acontecer o SaaS de fulano, eu estou pagando aqui R$10 no lead e fulano está pagando 2. O meu lead está muito caro. Não, mas espera aí. Você está pegando apenas um número isolado, né? A ponta do métrica, iceberg. exatamente. Você tem que pegar e fazer um link, né? Espera aí, você está pagando R$10 no seu lead, mas 90% é MQL. Enquanto isso, ele está pagando R$2 no lead dele, só que 5% é MQL. Então, realmente faz sentido fazer essa mudança? Realmente o seu lead está caro, o dele está barato? Depende. Eu prefiro ter 90% de MQL do que ter 3, 5% de MQL. Isso são as métricas de vaidade, né? Então, assim, quando a gente está na consultoria, a gente sempre puxa conversas individuais, né, com cada área. A gente conversa com o vendedor, com o gestor de vendas, com o gestor de marketing, com o produto, enfim, porque cada um tem uma perspectiva. E o que a gente mais vê é esse desencontro de percepção. Então, você vai lá no marketing, o pessoal está super orgulhoso lá. Não, nós estamos gerando lead a 1 centavo. Nossa, o nosso lead, nosso trabalho é maravilhoso. Aí você chega lá em vendas, só chega lead horrível. Você fala, claro, tem relação, inclusive, né? O lead de 1 centavo muitas vezes vai ser um lead horrível mesmo. Você vai ver o filtro, o cara coloca lá, Brasil, 18 a 60 anos de idade. Pô, é todo mundo. Seu nicho é todo mundo. Então, automaticamente, isso pode gerar um problema. Às vezes, pagar caro no lead pode ser um bom sinal, desde que ele venha com uma conversão posterior que seja muito interessante. Mas eu acho que é basicamente isso. Só para recapitular para o pessoal, então, igual a gente faz aí no final dos episódios, para fazer um processo de análise de dados, primeiro passo, definir os KPIs que você vai analisar, você vai definir eles principalmente olhando para o seu funil e para as perguntas que você quer que sejam respondidas dentro do processo de venda. Uma vez definidos, você precisa criar os mecanismos de coleta desse KPI, normalmente usando um CRM. Então, é criar os campos que têm que ser obrigatoriamente preenchidos e fazendo as automações que vão te ajudar nesse preenchimento para os vendedores não gastarem tanto tempo com isso. Uma vez feita a coleta e feito o tratamento dos dados, você vai ter uma apresentação, que pode ser um dashboard que você formata dentro do CRM, ou pode ser um dashboard externo, que você pode fazer num Power BI, por exemplo, com um banco de SQL sustentando aquele Power BI, e aí você tem uma forma de apresentar os dados para conseguir fazer as análises, que é onde a gente entra para ter um processo de fato de como pegar aqueles KPIs e extrair deles conclusões lógicas. Então não é abrir um pool de KPIs e ficar olhando para eles genericamente, mas ter uma ordem lógica, que a gente falou sobre olhar primeiramente para as metas, depois para as conversões, depois para a análise histórica, e depois que você faz essas análises é importante extrair delas conclusões e fazer um plano de ação, porque senão a análise de dados ela perde o propósito. E esse plano de ação, ele tem que ser pautado que quanto maiores as mudanças, mais tempo você espera para os dados confirmarem aquilo, e eles precisam trazer ações concretas para nas semanas seguintes, nos dias seguintes, a gente mudar uma copy, mudar um script, mudar uma abordagem, mudar um canal, mudar o vendedor e por aí vai, mas tudo isso vindo de uma análise que, inclusive, deve ser feita junto de uma análise subjetiva. A gente mescla a análise objetiva dos dados com a análise subjetiva da percepção que o gestor tem mesmo da área, né? Porque ele é o que mais entende a realidade dali. E aí você consegue mais ou menos criar um processo de análise de dados para sua empresa. Gente, agradecer aí o papo. Foi ótimo aí. Vamos semana que vem, terceiro episódio. Valeu. Valeu, Grande pessoal. abraço.